Daí, pessoal, mais uma resolução. Os alunos de uma turma resolveram comprar um presente custando R$ 48 para o professor de matemática, dividindo igualmente o gasto entre eles. Depois que 6 alunos recusaram-se a participar da divisão, cada um dos alunos restantes teve que contribuir com mais 40 centavos para a compra do presente. Qual a porcentagem de alunos da turma que contribuiu para a compra do presente? Bom, então vamos pensar assim, ó. O presente ele custa R$ 48. Então vou fazer aqui um esquema, um resumo do problema, para substituir todo o enunciado por este esquema, de forma que eu não precise voltar de forma recorrente ao enunciado a cada momento que eu preciso de algum dado, de alguma informação. Então eu vou substituir o problema por um resumo, para este resumo, então, substituir o enunciado. Então eu sei que o total do presente ele é igual, ou o valor, né, do presente é igual a R$ 48. Então o valor R$ 48. E aí esse valor seria dividido entre os alunos da turma. Porém, 6 alunos se recusaram a participar. Então vou pôr assim, ó, 6 alunos recusaram. Logicamente que com a recusa desses 6 alunos, o valor que a eles cabia é repassado para os demais. Então essa é aí a ideia desse exercício. Inclusive eu posso fazer a resolução usando esse viés. Ó. Se eu sei que 6 alunos recusam e isso me dá 40 centavos a mais, então eu tenho que esses 6 alunos gera 40 centavos para os demais alunos. Então eu posso fazer uma resolução por aí. Bom, R$ 48 é o total, 6 alunos se recusaram, e quando os alunos se recusam, então, há um aumento de 40 centavos no valor que cabe a cada um. Então esse é o problema. E a pergunta é qual a porcentagem dos alunos que contribuíram. Então a pergunta é porcentagem dos contribuintes. Contribuintes, aqueles que participaram, né? Ou seja, todos os alunos menos os 6 que se recusaram. Então essa aqui é a pergunta. Bom, e aí vamos para a resolução. Vamos pensar que aqui nós temos duas situações. Nós temos uma situação inicial, onde se pensou que todos participariam. Então eu vou pegar R$ 48 e vou dividir por todos. Quantos são esses todos? Quantos alunos tem a turma? Não sabemos. Bom, então aqui eu já vou adotar que o número de alunos da turma, o número total de alunos da turma, eu vou colocar número n. Então 48 divide por n, que é o número de alunos, vai me dar um valor para cada um. Quanto que é esse valor? Também não temos valor para cada. Então vou colocar também aqui que o valor inicial, né, individual, vou pôr assim, ó, o valor individual inicial, né, inicialmente era x reais. Então quando eu pego 48, divido por n, divido pela quantidade de alunos no total, me dá um certo valor x para cada um. Bom, isso era o que nós tínhamos. Mas aí 6 alunos desistem. Bom, então tem uma situação inicial e eu tenho uma situação, dá para dizer que é final, uma segunda situação, enfim. Eu tenho uma segunda situação, onde eu vou pegar esses R$ 48, isso não vai mudar porque é o preço do presente. Vou pegar esses R$ 48 e vou dividir por quantos alunos? Por n de novo? Não, vou dividir por n menos 6, já que 6 alunos desistiram de participar. Então, em vez de dividir por n alunos, eu divido por n menos 6.
E isso faz com que eu tenha um aumento nesse x aqui, ó. Então, o valor para cada um não será mais x, e sim será x mais 40 centavos, ou seja, x mais 0,4. Então, está aí a tradução algébrica do problema. 48 divide por todos dá x para cada um, mas se existem 6 alunos, eu vou dividir 48 por n menos 6, e aí há um aumento de 40 centavos para cada um dos contribuintes. E agora, o meu objetivo é o quê? É calcular o valor x, o valor que cada um contribuiu, ou a quantidade de alunos. Bom, eu acho que pelo que o exercício pede, o que interessa para mim é o número de alunos. Por quê? Porque ele não pergunta quanto que era o valor de cada um. Ele pergunta qual a porcentagem de alunos que contribuiu. Então, nota que essa informação aqui, ó, é a informação de que eu preciso. Bom, como é que eu posso fazer esse exercício? Eu tenho duas igualdades, eu tenho aqui duas equações, nas variáveis x e n, aqui eu tenho a segunda equação, nas variáveis x e n. Então, eu tenho aí um sistema de duas equações. E aí eu posso utilizar o método de resolução desse sistema, aquele que mais convém para a minha segurança, para o meu conforto, aquilo que eu me sinto mais seguro na hora de executar. Eu acho que para esta situação, o mais viável é fazer uma substituição. Se eu tenho que 48 sobre o n vale x, quer dizer, se essa estruturazinha aqui, ó, essa expressão, essa divisão vale x, então significa que esse x pode ser substituído por aquela expressão. E aí eu fico com uma nova escrita. Eu fico com 48 divididos por n menos 6 igual, no lugar do x, eu vou colocar 48 sobre o n. E aí, mais 0,4. Então, o que eu fiz? Eu copiei esta situação, substituindo aqui o x pelo valor 48 sobre n. Muito bem. E agora eu fiquei só com a variável n, lembrando que n é o total de alunos. Claro, se eu encontro o total de alunos, automaticamente eu encontro quantos participaram, já que eu sei que 6 não participaram. Vamos supor que o número de alunos eu encontre 50. 50 menos 6, 44. 44 alunos participaram. Então, é por aí que eu vou estabelecer o caminho. Bom, nesse caso que eu tenho que fazer essa operação, eu tenho denominadores algébricos. Se eu faço a resolução típica, preciso usar o mínimo múltiplo comum dessas frações aí, e o mínimo múltiplo comum em situações algébricas se dá pelo produto dos denominadores. Então, seria n que multiplica n menos 6 o MMC. Não tem problema nenhum de fazer isso. Só que gera um pouco de trabalho. Então, o que eu vou fazer nesta resolução de forma a trabalhar um pouco menos? Em vez de eu fazer MMC de toda a igualdade, de toda a equação, eu vou fazer só entre esses dois. Eu vou transformar essa soma numa fração só. Porque eu fico com uma fração e fico com outra fração. E posso multiplicar cruzado. Isso agiliza a resolução. Então, vou manter aqui 48 sobre n menos 6. E esta soma eu vou transformar numa única fração. O MMC agora só tem ele, né? É o n, então é ele próprio. Mínimo múltiplo comum é o n. N divide por n dá 1, vezes 48 dá 48. Mais, aqui embaixo é um invisível. N divide por 1 dá n. N vezes 0,4. 0,4n. E aí eu tenho a segunda fração. Agora eu posso multiplicar cruzado. Multiplico e multiplico. Vou multiplicar primeiro onde tem n com n, tá? Vai gerar aí o n ao quadrado. Então, eu tenho aqui
fazer bem devagar. Eu vou armar n menos 6, que multiplica 48 mais 0,4n. E isso é igual o outro cruzamento, 48 vezes n, 48n. Processo multiplicatório. N vezes 48, 48n. N vezes 0,4n, isso vai dar 0,4n ao quadrado. N vezes 0,4n, 0,4n ao quadrado. Menos 6 vezes 48, isso vai dar menos 240, 48, 288. Menos 288. E menos 6 vezes 0,4 dá menos 2,4. 2,4n. Isso é igual, fazer bem devagar, ó, igual a 48n. Organizando, começo com um termo que tem maior grau, né? Um segundo grau, aqui 0,4n ao quadrado. 0,4n ao quadrado. Aí eu vou juntar aqui, ó, 48n. Aqui eu já até posso fazer uma outra coisa, ó. Tenho 48n aqui, tenho 48n depois da igualdade. Se esse 48n vem para cá, ficaríamos com 48n menos 48n. E eu vou cancelar. Então, aqui eu posso estabelecer o cancelamento desses 48n. Isso vai dar um ganho resolutivo aí bem interessante. Ó, faço o cancelamento de 48n com 48n. Aí eu tenho aqui menos 2,4n. Esse não cancelou. E tenho aqui menos 288. Igual a zero. Está aí a minha equação. Está aí a minha equação. E aí, quando eu chego nessa parte aqui, nessa equação do segundo grau, com um a, né, com um coeficiente de n ao quadrado aqui, diferente de 1, eu procuro dividir toda a equação justamente por esse valor aqui, 0,4, para que eu fique com 1n ao quadrado. Isso facilita a soma e produto, facilita até a aplicação da fórmula de Bhaskara. Então, eu vou dividir esta equação por 0,4. Vou experimentar, ver se eu consigo dividir todos os três termos aí, o 0,4, o 2,4 e o 288, se eu consigo dividir por 0,4. Muito bem. 0,4 dividido por 0,4 dá 1. Bom, então aí eu vou ter aqui n ao quadrado, ok. Menos 2,4 divide por 0,4, olha isso no rascunho. 2,4 divide por 0,4. Como o número de casas decimais é o mesmo, eu esqueço a vírgula e fico com 24 divide por 4, que vai dar exato 6. Então, aqui eu tenho menos 6n. E aí, vou dividir menos 288 por 0,4. Então, olha aqui, a armação de novo. 288 divide por 0,4. Agora, o número de casas decimais não é o mesmo. Primeiro, eu estabeleço a igualdade. 288,0 divide por 0,4. Agora, eu tenho uma casa decimal no primeiro, tenho uma casa decimal no segundo, esqueço a vírgula, fico com 2.880 dividido por 0,4, que é o mesmo que 4. 2 não dá, 28 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Zerou. Baixa o 8. 8 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Zerou. E aí, sobrou-me este zero que eu transfiro para o quociente, obtendo 720. Então, está aí a divisão. Vou apagar aqui para ganhar esse espaço de volta. A divisão ali resultou 720. Então, aqui
menos 720 igual a zero. E agora, eu resolvendo essa equação, eu encontro n, ou seja, eu encontro o total de alunos. Eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara, posso resolver por soma e produto, isso é a critério, né? Isso é de acordo com o teu conforto, a tua segurança, o método que tu utiliza, que tu te sai melhor. Eu vou fazer por soma e produto aqui para ganhar um tempo e um espaço. A soma é menos b, o produto é o c, então a soma, eu vou trocar o sinal do b, a soma é o 6, o produto é o c, o produto é menos 720. E aí eu vou procurar valores, né, N1 e N2, que satisfaçam esse produto de menos 720 e a diferença entre eles é 6. Por que diferença? Porque como eu percebo que o produto é negativo, uma raiz é mais, outra raiz é menos, inclusive a raiz negativa já não vai servir para mim, porque é número de alunos, não pode ser um número negativo. E eu vou em busca, então, desses valores. Multiplicações que dão 120 e a diferença é 6. Então, eu tenho aí 30 e aí 12, 30 vezes 12, 30 vezes 20, dá diferença de 10, 720. Isso vai me dar 6, 120, 30... Deixa eu pegar 30 e 24. Ah, 30 e 24. 30 e 24. Olha só, estou tendo um pouco de dificuldade aqui para poder já fazer Bhaskara, né? Mas o 30 e 24, ó, 30 vezes 24, ó, quando eu multiplico dá 720. E a diferença entre o 30 e o 24 é 6. Então, eu encontrei a 30 e 24. Ok? E aí, já que é 30 e 24, como a soma é positiva 6, a maior tem que ser positiva. Então, é mais 30 e menos 24. Como nós vimos, é o negativo, não serve. N igual a 30 é o válido. Portanto, eu tenho 30 alunos no total. Tranquilo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é qual a porcentagem que participou, a porcentagem dos contribuintes. Ora, se o total de alunos é 30 e eu sei que 6 não participaram, eu fico com 24 participantes. Então, só me falta agora é calcular qual é a porcentagem que esse 24 corresponde. Eu posso usar uma regra de 3. Tipo, 30 é 100%, 24 é x. Não tem problema, posso fazer isso. 30 é 100%, 24 que participam é x% e calculo. Posso fazer esse raciocínio. E também posso usar uma regrinha prática de cálculo de porcentagem. Quando eu quero o valor da porcentagem, né? O valor do porcento. Quando eu quero saber o porcento, eu uso o que eu quero, o valor que eu quero, em relação ao total, vezes 100. É como se fosse uma formulazinha, né? Uma regrinha. O que eu quero pelo total vezes 100. Então, isso vai resultar o que eu quero, 24, que participam, 24 que participam, sobre o total, que é 30 alunos, vezes 100. Isso vai me dar porcentagem direto. Cancela 0, cancela 0. 24 divide por 3 dá 8. Eu tenho 8 vezes 10. E 8 vezes 10, 80%, a alternativa D. Ok? Então, está aí o exercício, né, com essa resolução bem detalhada. Fica um pouco longo o vídeo, mas eu acho que se adequa mais ao teu compromisso aí com o teu estudo, com o teu crescimento. Ok? Fico por aqui, obrigado pela visita e até a próxima.